Chico Xavier chega aos 85 anos como um exemplo de vida para os seus semelhantes. Um exemplo de amor, de humildade, de caridade. Um homem que jamais se deixou cegar pelo orgulho e pela vaidade. Um homem que sempre relegou a segundo plano as ambições materiais. Um homem que transformou a sua vida num exemplo de amor. No mundo, a nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. As pessoas sempre que se aproximavam de Chico se emocionavam. Foi o que aconteceu com a atriz Glória Menezes, quando esteve com ele no programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, exibido pela TV Globo em 1980, sob a direção de Augusto César Vanucci. Ao formular uma pergunta ao médium, a emoção tomou conta de Glória Menezes. Adquirir as coisas. Eu realmente estou me emocionando. A emoção que eu tive foi de felicidade, foi de tranquilidade, porque poucas pessoas existem hoje em dia com a capacidade do Chico Xavier. Eu costumo dizer que o Chico não tem sexo, porque ele veio, não sei da onde, só para fazer o bem. Se eu não acreditasse em Deus, eu passaria a acreditar em Deus depois que eu toquei em Chico Xavier. Chico Xavier. Nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje. Eu não sei, essas enchentes, de repente secas, terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. Será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando o fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo? Hebe, muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos.
de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as da agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas, entre as quais vamos destacar uma durou 100 anos, entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado, quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora, ao que nos parece, se é verdade que a imprensa, se é verdade o que a imprensa veiculou sobre o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. E quando a gente fala em Chico Xavier, a gente fala da grandeza do Chico, do coração do Chico. Esse homem abnegado, esse homem maravilhoso que tem dedicado toda a sua vida à caridade, a fazer o bem às pessoas. Eu gosto de dizer que o Chico é verdadeiramente simples, né? E verdadeiramente bom. Que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais em cartório e instituições beneficentes. Por quê? Ele dizia: eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. Eu não posso falar do Chico Xavier, que eu fico muito comovida, e ele não gosta que eu fale isso, mas para mim ele é um santo. Para mim ele é. Porque ele é espiritualizado, é um homem sério, um homem que recebe mesmo os espíritos, um homem que ajuda todo mundo. Milhares e milhares de pessoas têm cartas psicografadas de parentes por esse gênio que é o Chico Xavier, essa bênção que ele recebeu de Deus de poder o espírito incorporar nele e ele poder psicografar. Um homem simples que recusou fortunas, sabe, com pessoas milionárias que recebiam cartas, doavam fazenda, ele entregava tudo lá para o fogo selvagem. Um homem que eu fui até a casa dele, dorme num quartinho que vocês não acreditam, uma coisa. Eu não posso falar muito dele. Eu fiquei emocionado de falar do Chico. Demais, Chico. Você merece tudo. Deus te abençoe. Posso estar com o corpo doente, porque estou em tratamento de uma labirintite muito difícil. Mas, intimamente, eu me sinto como se tivesse 20 anos, que é uma doença que eu falo assim: você pode me trazer quedas de machucar, mas você machuca seu corpo. Por dentro eu estou feliz, mas isso até é muito melhor. Nós nos sentimos cada vez
melhores no Brasil, onde a gente acha que o Brasil está em calamidade. Eu não creio, porque as nossas mesas são ricas. Nós podemos repartir pão, não é verdade? Palavras como essa: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso é sem pedir nada. Amar por amar, querer bem uns aos outros. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Olha que palavras que parece que ressoam ainda hoje. Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto a de Shakespeare. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Say the word should be moonlight home, the sorrow comet, angel tis below a tree. You talk of the break of morning as you did in your in crimson, the key of heaven, one of heart and Chico Xavier foi chamado ao mundo num tempo em que a ambição e o consumismo proliferam abundantemente no coração do homem moderno, que é carregado de ciência, mas pobre em espiritualidade. Por mais que o homem tenha progredido, pouco ainda sabe sobre si, sobre o seu papel a ser desempenhado nas delicadas relações humanas das quais são feitas o mundo. Pouco compreende sobre os mistérios que permeiam a sua incrédula alma. Foi dentro desse grande mistério de que se compõem as nossas relações, dessa grande miscigenação de gentes com seus costumes, filosofias e cultos que existem no mundo, que Chico Xavier soube falar uma língua que conseguiu reunir em torno de si milhões de pessoas das mais variadas cores, crenças e correntes. Posto que ele era considerado por unanimidade entre os que o admiravam, o homem da paz plena. A altivez espiritual de Chico Xavier dispensa qualquer comentário entre aqueles que conheceram a força do seu amor. Longe de querer algo só para si, como é a tendência infeliz dos nossos dias, por onde passava, Chico semeava a paz, a caridade, a compreensão, o bem-querer, a luz. A mesma luz que ele irradiava a todos os povos que quisessem ouvi-lo em suas mais de 400 obras literárias e cartas psicografadas espalhadas pelo mundo. Chico Xavier, homem incrivelmente humilde, que amava servir, passou a vida abdicando da sua privacidade em favor do próximo, porque sempre pensava no bem maior. O homem que, pelo seu potencial espiritual, tinha passagem livre para circular entre as maiores celebridades do mundo. Reservado, preferia ser o homem simples, de pé no chão, passando a vida rodeado de gente mais simples ainda, numa casa e num quarto igualmente simples, porque ele nunca fora acometido pelo ranço da vaidade. Em vez da arrogância dos que sabem muito,
A lembrança que guardamos de Chico Xavier é a extrema humildade dos seus olhos baixos, a do repousar silencioso dos seus lábios murchos, em lugar do discurso inflamado. O homem que soube compreender as angústias e os dilemas da humanidade, e foi capaz de decifrar os enigmas do seu tempo. Modesto, escolheu morrer num dia de grande euforia, para que os apaixonados corações futebolísticos, alegres, não dessem pela sua falta. Como se ele e o teor da sua obra fossem algo fácil de ser esquecido. Chico Xavier, o homem que fora indicado para o Prêmio Nobel da Paz e que fora eleito mineiro do século, mas que, no entanto, se achava um cisco, cheirava rosas. Que Deus o tenha, Chico, porque, resignados, nos obrigamos a compreender que os anjos também precisam de obreiros no céu. Que assim seja, amado, querido, estimado, sempre nosso, Chico Xavier. Deus, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera pode não ser assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida, em muitos momentos, é dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles podem ir embora. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que eu verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes exigirá de mim esforços incríveis para manter sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será subestimado e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo às vezes é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça de que Deus me ama infinitamente.
que vemos agora, ao que nos parece, se é verdade que a imprensa, se é verdade o que a imprensa veiculou sobre o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. E quando a gente fala em Chico Xavier, a gente fala da grandeza do Chico, do coração do Chico. Esse homem abnegado, esse homem maravilhoso que tem dedicado toda a sua vida à caridade, a fazer o bem às pessoas. Eu gosto de dizer que o Chico é verdadeiramente simples, né? E verdadeiramente bom. Que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais em cartório e instituições beneficentes. Por quê? Ele dizia, eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. Eu não posso falar do Chico Xavier, que eu fico muito comovida, e ele não gosta que eu fale isso, mas para mim ele é um santo, para mim ele é. Porque ele é espiritualizado, é um homem sério, um homem que recebe mesmo os espíritos, um homem que ajuda todo mundo, milhares e milhares de pessoas têm cartas psicografadas de parentes por esse gênio que é o Chico Xavier, essa bênção que ele recebeu de Deus de poder o espírito incorporar nele e ele poder psicografar. Um homem simples que recusou fortunas, sabe, com pessoas milionárias que recebiam cartas, doavam fazenda, ele entregava tudo lá para o fogo selvagem. Um homem que eu fui até a casa dele, dorme num quartinho que vocês não acreditam, uma coisa, eu não posso falar muito dele. Realmente fiquei emocionado de falar do Chico. Demais, né, Chico? Você merece tudo. Deus te abençoe. Posso estar com o corpo doente, porque estou em tratamento de uma labirintite muito difícil. Mas, intimamente, eu me sinto como se tivesse 20 anos que é uma doença que eu falo assim. Chico Xavier chega aos 85 anos como um exemplo de vida para os seus semelhantes. Um exemplo de amor, de humildade, de caridade. Um homem que jamais se deixou cegar pelo orgulho e pela vaidade. Um homem que sempre relegou a segundo plano as ambições materiais. Um homem que transformou a sua vida num exemplo de amor. No mundo, a nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. As pessoas sempre que se aproximavam de Chico se emocionavam. Foi o que aconteceu com a atriz Glória Menezes, quando esteve com ele no programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, exibido pela TV Globo em 1980, sob a direção de Augusto César Vanucci. Ao formular uma pergunta ao médium, a emoção tomou conta de Glória Menezes. Adquirir as coisas. Eu realmente estou me emocionando. A emoção que eu tive foi de felicidade,
foi de tranquilidade, porque poucas pessoas existem hoje em dia com a capacidade do Chico Xavier. Eu costumo dizer que o Chico não tem sexo, porque ele veio não sei da onde só para fazer o bem. Se eu não acreditasse em Deus, eu passaria a acreditar em Deus depois que eu toquei em Chico Xavier. Chico Xavier. Nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje. Eu não sei, essas enchentes, de repente secas, terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. Será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando ao fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo? Muitas vezes nós falamos em você pode me trazer quedas de machucar, mas você machuca seu corpo. Por dentro você acredita. Mas isso até é muito melhor. Nós nos sentimos cada vez melhores no Brasil. Onde a gente acha que o Brasil está em calamidade. Eu não creio, porque as nossas mesas são ricas. Nós podemos repartir o pão, não é verdade? Palavras como esta: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, isto é, sem pedir nada. Amar por amar, querer bem uns aos outros. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Olha que palavras que parece que ressoam ainda hoje. Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto a de Shakespeare. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Say the way it should be. Moonlight hollow, the sorrow comet, angel 'tis below a tree. You talk of the break of morning as you did in your in crimson, the key of heaven, one of Chico Xavier foi chamado ao mundo num tempo em que a ambição e o consumismo proliferam abundantemente no coração do homem moderno, que é carregado de ciência. Do mundo. Mas a verdade é que se houver um fim do mundo,
Este fim se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos, em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as da agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas, entre as quais vamos destacar uma durou 100 anos, entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado, quase que desde o princípio. Agora, mas pobre em espiritualidade. Por mais que o homem tenha progredido, pouco ainda sabe sobre si, sobre o seu papel a ser desempenhado nas delicadas relações humanas das quais são feitas o mundo. Pouco compreende sobre os mistérios que permeiam a sua incrédula alma. Foi dentro desse grande mistério de que se compõem as nossas relações, dessa grande miscigenação de gentes com seus costumes, filosofias e cultos que existem no mundo, que Chico Xavier soube falar uma língua que conseguiu reunir em torno de si milhões de pessoas das mais variadas cores, crenças e correntes. Posto que ele era considerado por unanimidade entre os que o admiravam, o homem da paz plena. A altivez espiritual de Chico Xavier dispensa qualquer comentário entre aqueles que conheceram a força do seu amor. Longe de querer algo só para si, como é a tendência infeliz dos nossos dias, por onde passava, Chico semeava a paz, a caridade, a compreensão, o bem-querer, a luz. A mesma luz que ele irradiava a todos os povos que quisessem ouvi-lo em suas mais de 400 obras literárias e cartas psicografadas espalhadas pelo mundo. Chico Xavier, homem incrivelmente humilde, que amava servir, passou a vida abdicando da sua privacidade em favor do próximo, porque sempre pensava no bem maior. O homem que, pelo seu potencial espiritual, tinha passagem livre para circular entre as maiores celebridades do mundo. Reservado, preferia ser o homem simples, de pé no chão,
passando a vida rodeado de gente mais simples ainda, numa casa e num quarto igualmente simples, porque ele nunca fora acometido pelo ranço da vaidade. Em vez da arrogância dos que sabem muito, a lembrança que guardamos de Chico Xavier é a extrema humildade dos seus olhos baixos, a do repousar silencioso dos seus lábios murchos, em lugar do discurso inflamado. O homem que soube compreender as angústias e os dilemas da humanidade, e foi capaz de decifrar os enigmas do seu tempo. Modesto, escolheu morrer num dia de grande euforia, para que os apaixonados corações futebolísticos, alegres, não dessem pela sua falta. Como se ele e o teor da sua obra fossem algo fácil de ser esquecido. Chico Xavier, o homem que fora indicado para o Prêmio Nobel da Paz e que fora eleito mineiro do século, mas que, no entanto, se achava um cisco, cheirava rosas. Que Deus o tenha, Chico, porque, resignados, nos obrigamos a compreender que os anjos também precisam de obreiros no céu. Que assim seja, amado, querido, estimado, sempre nosso, Chico Xavier.